Tormenta. Para o áudio-vídeo completo, acesse a nossa playlist. Capítulo 5. Maggie. O nome do homem morto era Paul Parker, um sargento com quem ela havia trabalhado no departamento de homicídios. Mais tarde, ambos foram transferidos para o controle de infecção e desordem pública, ou, como todo mundo na divisão chamava, atirar e incinerar. Você precisa lembrar sempre que eles não são como a gente, Rio. O que fazemos é um ato de misericórdia. Misericórdia. Pois é, Meg lembrava. Às vezes gostaria de poder queimar essas memórias, apagá-las como numa lobotomia. Esquecer podia ser um ato de misericórdia também. Óbvio que tudo isso era secundário naquele momento, porque o nome no crachá enfiado debaixo da roupa de neve do homem dizia Mark Wilson. Segurança. Quem é ele? Perguntou Sarah. Ele está bem? O nome dele é Mark Wilson, Meg repetiu a mentira. E ele está morto. Sarah levantou a mão à boca. Meu Deus! Como? Perguntou Sean. Boa pergunta. Ela tocou o pescoço dele. Não estava em busca de pulsação. Meg sabia bem quando um morto estava morto. Era mais para ter uma ideia da temperatura corporal. Frio, mas ainda não gelado e ceráceo. Ela levantou o braço dele. Estava solto e flexível. Ainda não estava em rigor mortis, o que significava que tinha morrido havia pouco tempo, provavelmente nas últimas 2 horas. Pode ter sido uma reação às drogas que nos deram? Perguntou Max. Era um bom palpite, até bastante razoável. Meg se ajoelhou ao lado do cadáver. Era só um corpo naquele momento. Não era Paul, Mark ou fosse lá o nome que estivesse usando. Examinou o rosto e a boca. Uma boca que ela já havia beijado. Por luxúria, solidão, conveniência e desespero. Nunca amor. Nem mesmo no início. Muitas relações foram construídas sobre bases muito menos sólidas, mas elas precisavam de mais para sobreviver. Ela abriu os lábios do morto e olhou lá dentro em busca de vestígios de vômito, que seria indício de uma overdose. Não havia, mas dava para ver sangue nos dentes. Dava para sentir o cheiro também. Ela franziu a testa. Então, abriu o zíper da roupa de neve. Por baixo, ele usava uma camiseta térmica branca, ou algo que já tinha sido uma camiseta branca. A frente estava tomada por uma mancha amarronzada. Puta merda, exclamou Carl. Isso é sangue? É. Meg cerrou os dentes e levantou a camiseta, fazendo uma ligeira careta diante da sensação de puxar da pele o tecido grudado pelo sangue. O ferimento estava logo abaixo do externo, entre a segunda e a terceira costelas. Um golpe no fígado, pensou ela, preciso e fatal. Ele foi esfaqueado, disse ela sem emoção antes de se virar para o grupo. Estavam todos de pé ao seu redor, parecendo confusos e apavorados. A situação em que estavam, o balanço do teleférico à deriva, foi momentaneamente esquecida diante do homem morto. Meg se perguntou se algum deles já tinha visto um cadáver tão de perto na vida. Mesmo com tudo o que acontecera ao longo dos 10 anos anteriores, algumas pessoas se mantiveram alheias ao horror de verdade. Viam cadáveres na TV, óbvio, ou pelo menos viam o que a mídia queria que vissem. Mas muitas áreas rurais foram poupadas do pior da epidemia, assim como aqueles ricos o suficiente para morar num dos condomínios privados e murados que foram construídos longe das principais aglomerações. Quem não vivia nas cidades talvez nunca tivesse chegado perto da carnificina. Por que alguém faria isso? Perguntou Sarah numa voz hesitante e a mão agarrando o crucifixo. Meg deu de ombros. O fato de a mulher estar sempre à beira da histeria lhe dava vontade de ser brutalmente sincera com ela. Vai saber, mas era alguém que conhecia o melhor lugar para desferir o golpe e garantir que fosse fatal, a não ser que tenha dado sorte. Você parece saber bastante sobre ferimentos com faca, observou Sean. Eu era policial, admitiu ela. Era? Perguntou Carl. Isso. Ela olhou ao redor e encarou todos eles, como se os desafiasse a perguntar mais alguma coisa. Ninguém perguntou. Todo mundo tinha um passado. E ninguém queria discuti-lo. Consegue dizer há quanto tempo ele está morto?
Imagino que tenha sido esfaqueado antes de embarcarmos, disse Max. E eles iam simplesmente colocar um cadáver aqui dentro? Observou Carl. Talvez ninguém tenha percebido, opinou Shawn. Todos nós achamos que ele estava dormindo, né? Meg olhou novamente para o corpo. Era possível que ninguém tivesse percebido, mas parecia improvável. Talvez apenas não tenham se importado. É possível, disse ela. Ele não está morto há muito tempo. No máximo 2 horas, eu diria. E que outra explicação haveria? Perguntou Sarah. Um de nós o esfaqueou, disse Carl olhando para Meg. É nisso que você está pensando, né? Mas todo mundo estava inconsciente, ponderou Sarah. Em teoria, sim, disse Max. Sarah jogou as mãos para o alto. Isso é ridículo. Ninguém o esfaqueou. Nenhum de nós nem o conhecia. Meg ficou em silêncio. Sarah cruzou os braços como se dissesse: tudo bem, então. Max coçou o queixo. É claro que a suposição de que ele tenha sido morto antes do embarque não exclui a possibilidade de um de nós ser o responsável. Sarah olhou para ele. O quê? Ele está querendo dizer que só porque um de nós não esfaqueou aqui dentro, não significa que não o matamos lá fora antes de entrar, explicou Shawn. Ah, pelo amor de Deus! Max olhou para Meg. Levando em conta que vamos ficar presos aqui juntos por algum tempo, eu gostaria de garantir que ninguém está armado. Nossos pertences foram confiscados, disse Shawn. Essas roupas nem são minhas, observou ele olhando para o traje de neve e as botas. Meg refletiu um pouco. Então começou a abrir o zíper da roupa de neve. Por baixo, usava um short e uma camiseta térmica, assim como Paul não eram dela. Tinham trocado sua roupa enquanto estava inconsciente. Ela tirou as botas, se desvencilhou da roupa de neve e começou a tremer imediatamente. O que está fazendo? Perguntou Shawn. Provando que não tenho nada a esconder. Ela jogou o macacão na direção de Sarah. Pode conferir os bolsos. Sarah parecia prestes a contestar, mas calou a boca. Revistou todo o traje de neve. Vazios. Ótimo. Ela passou o macacão de volta para Meg, que o vestiu agradecida. Muito bem. Quem é o próximo? Perguntou Meg. Max já estava tirando o macacão. Shawn se despiu em seguida. Sarah revirou os olhos, mas abriu o zíper. Eles trocaram as roupas entre si, revistaram bolsos e sacudiram tudo. Carl foi o último. Olhou ao redor como se alguém talvez pudesse livrá-lo dessa. Depois, balançou a cabeça e, relutante, levou as mãos ao zíper. Enquanto tirava o macacão, Sarah regalou os olhos e todos cobertos de tatuagens feias em tinta preta. Pelos traços grosseiros, Meg imaginou que tinham sido feitas na prisão. Suásticas, caveiras, o número 1488, o círculo e o punho símbolos dos arianos e as palavras sangue e ona. Não havia nenhum centímetro de pele intocada do pescoço para baixo. Todos eles sabiam que aquelas tatuagens significavam. Símbolos de ódio e supremacia branca. Carl encarou Meg em desafio, mas ela conseguiu enxergar a vergonha em seus olhos. Sentiu que os outros a olhavam. Claro, ela era uma mulher negra. As tatuagens deviam incomodá-la mais do que a eles. Era o fardo dela, não deles. Ela abriu um ligeiro sorriso para Carl. Sabia que escreveram um errado? Ele abaixou a cabeça. É, eu sei. Ela assentiu. Me dá o macacão. Carl tirou a roupa de neve e entregou. Meg a pegou. Alguma coisa fez barulho ao cair no chão do teleférico. Uma faca pequena, suja de sangue.